Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e análises sobre o Clube de Regatas do Flamengo, que teve um ano de 2025 simplesmente brilhante, com os títulos que o Flamengo acabou conseguindo conquistar. Vamos aqui acompanhar. A imprensa ficou de boca aberta com esse grande ano, com grandes feitos do Mengão. Aproveita, já se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o seu like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. O ano para a história do Flamengo terminou ontem. Um ano para a história do Flamengo. Supercopa do Brasil contra o Botafogo, Carioca, até de um jeito protocolar, foi fácil o estadual desse ano. Brasileiro com uma campanha histórica, Libertadores em cima do Palmeiras e terminou ontem com o vice do Intercontinental para o PSG, o vice-mundial. Um ano para a história do Flamengo, né? Inclusive, a sensação que eu tenho é que os próprios rubro-negros estavam encarando o jogo de ontem como um bônus para uma temporada que já é maravilhosa. E chegou perto, hein? Rodemos os melhores momentos, chegou perto, hein? Esteve por um tris da façanha. E é uma façanha mesmo, né? A gente pode vir do geral pro específico. Pro geral, poxa, foi um ano legal para o futebol brasileiro, essa consolidação da nossa imagem internacional como o melhor futebol fora da Europa, status que a gente tinha perdido, e não é só por causa do Flamengo que a gente recuperou. O Mundial de Clubes foi muito legal para consolidar essa imagem do futebol brasileiro. Vem o Flamengo no final do ano, faz uma partida como essa, perde apenas nos pênaltis. A partir daí, aproximando bem a lente, né, a gente começa a discutir o que foi o jogo. Começo de jogo muito nervoso do Flamengo. Os times europeus normalmente entram para isso, né? A gente vai tentar resolver no começo do jogo, resolvendo depois a gente administra, se desgasta menos, volta para casa com esse troféu, esse dinheirinho, esse título e não se incomoda, porque tem toda a temporada a europeia ainda em disputa, então o segredo é esse. Não rolou. O Flamengo quase se perdeu nesse começo, mas depois vai crescendo no jogo. E tem uma coisa que me chama a atenção, André, e eu sempre defendo isso aqui. O Rossi não gosta que a bola saia para escanteio ou para tiro de meta. Ele prefere correr o risco de levar um gol. Impressionante, cara. Não, e essa eu achei que faltou uma comunicação dele com o Léo Pereira. Porque se fosse para proteger, vai o Léo Pereira proteger. E assim, ele confia muito, né? Quando o cara é muito confiante... Já tinha levado um gol assim no Fla-Flu, né? Num recuo do João Vitor, e ontem... Por questões de centímetros, o gol não foi validado. Mas tem uma coisa, André, eu vendo esse jogo ontem em casa, e eu relembrei nos meus tempos de finais de Mundial. Pouco tempo, o Lino falou aqui da Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo é diferente, esse jogo é um jogo. Muito tempo que eu não vejo um time enfrentar o outro, um europeu. Não estou falando nem de igual para igual, que essa palavra é até estranha, mas assim, jogar o seu futebol, né? O Flamengo jogou o seu futebol, teve a dificuldade no começo, que é natural, né? Até você entender como é que a equipe vai vir. Agora, cara, no segundo tempo, eu no sofá de casa, a todo momento, eu vi o Flamengo vencendo esse jogo. A todo momento. Teve um momento do jogo que o Flamengo teve 3 chances, sequências, para matar o jogo. Final do segundo tempo. Final do segundo tempo. E assim, cara, era desumano, que eu penso. O cansaço, para o Flamengo entrar bem nesse jogo, imagina o desgaste mental de concentração de um tempo, depois mais os 30 minutos de prorrogação. E os caras devem estar acabados agora. No jogo de número 78 do clube na temporada. Eu estava em casa, eu estava cansando por eles. Eu falei assim, para você enfrentar um time igual o PSG, você tem que estar concentrado ao extremo. E assim, o Flamengo mostrou isso. E essa foi uma vantagem que o elenco de 19, né? Olha os jogadores que saíram do banco ontem. De La Cruz, Saul, e jogaram, Samuel Lino, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Olha os jogadores que saíram do banco ontem. Né? E o nível não baixou, pelo contrário, melhorou. O De La Cruz e Saul fizeram Saul uma jogou partida... muito. Saul Tanto absurdo, é que quando o Saul perde o pênalti, eu falei, ai, coitada, porque... Ele realmente fez uma partidaça, mas uma partidaça desde que entrou. E eu até mencionei isso no jogo. É um elenco que tem condição de disputar contra um time, mesmo que seja o time melhor do mundo, como era o PSG nesse caso. E que quis vencer, hein? Que quis vencer, porque chegou sedento. Você viu os caras bravos, ao contrário. cobrando. E até porque é uma coisa que a gente comentou ontem no pré-jogo. Ao contrário de um Real Madrid, que, cara, disputou essa competição 53 vezes. Exato.
PSG nunca tinha sido campeão da Champions League. Então, assim, para ele era, claro, vamos tentar ganhar sim. A gente quer ganhar tudo. É um elenco que quer ganhar tudo, um elenco jovem que está fazendo história no Paris Saint-Germain. Então, assim, o tempo inteiro eles estavam bem sedentos mesmo para ganhar o jogo. E eu acho que o Flamengo soube jogar o jogo, né? Porque o Felipe falou um pouco disso na coletiva. São só, acho que 2 times que conseguiram tirar a posse de bola do Paris Saint-Germain, que foram o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes e a semifinal foi contra o Arsenal. O Arsenal na semifinal da Champions League. Olha esse lance. De resto, você não consegue... você vai tentar e vai falhar miseravelmente. Por quê? Porque o grande forte desse time do PSG é a postura da pressão para recuperar a bola. Ele sufoca. Então, ele não deixa você ter meio segundo para pensar com a bola nos pés. E aí ele recupera. Então, ele está sempre com a bola, E para um time como o Flamengo, que é um time acostumado a ter a bola, é um jogo desconfortável. Só que o Flamengo soube se encontrar nesse jogo desconfortável e eu acho que esse é o mérito do Filipe Luís ao longo da temporada. Porque contra o Bayern, eu não achei o Flamengo em nenhum momento confortável no jogo. Ontem, ele conseguiu ficar em alguns momentos confortável no jogo. Não necessariamente com a bola nos pés, mas quando ele conseguiu, principalmente no segundo tempo, ajustar a altura da marcação. Eu não vou conseguir subir a marcação toda hora, eu vou ficar num bloco médio aqui, mas eu não vou deixar esse time entrar na minha área. E aí o PSG não finalizava e o Flamengo começou a ter um pouquinho, a partir da entrada do Pedro, retenção de bola ali no campo de ataque. Segurou a bola ali na frente. Eu acho que se o Pedro tivesse melhores condições, talvez o Flamengo conseguisse ter ainda mais capacidade para ganhar o jogo. É que o Pedro não consegue pressionar. Ele não consegue. E o contra-ataque do Plata, que foi a melhor chance ali, naquela sequência de contra-ataques, a primeira foi puxada pelo Plata, né? O Bruno Henrique toca para o Plata e o Plata acelera a jogada. Se o Pedro está numa melhor condição, ele chega mais rápido para finalizar. Mas ele está correndo numa velocidade reduzida. E ele sabendo disso, ele tenta finalizar de longe. Exatamente. Ele sabe exatamente isso. Então, enfim, eu acho que cara, a maturidade tática que o Flamengo... O europeu não quer ganhar mundial, não. Isso aí não quer ganhar, desesperado. Isso aí é... Você via toda hora a discussão inteligência artificial. Ninguém não tá aliviado, não. Os caras não querem ganhar esse jogo, não. Agora, tem uma coisa, André, que eu passo por isso. Já vai fazer 30 anos. Quando você perde um jogo desse nos pênaltis, meu Deus do céu, não esquece. Não esquece. Cara, o Felipe tava com luto na coletiva. Ele tava não esquece. Assim... Deixa eu falar, você com o Grêmio e com o Palmeiras disputou 2 finais em que o jogo foi muito parelho. Muito. Cara. 99, 1-0 Manchester com falha do Marcos. E perdendo 3 gols, com um gol que foi anulado injustamente, do Alex ainda. Sim. E 95 nos pênaltis. O jogo foi muito parelho. É que fazia tempo que a gente não via jogo parelho. Por exemplo, pegar os últimos anos. Fluminense e City. Gente, por mais que o Fluminense queira dizer que por 15 minutos não teve jogo, gente. Ano passado também não teve jogo. Que se aquele gol do PSG entra, né? Quer dizer, qual deles? O gol que aconteceu e que foi anulado na bola. Se a bola não tivesse saído daquilo, fosse um gol. Eu acho que a tendência podia ser o PSG construir. Por quê? Porque era um momento em que o PSG já sufocava o Flamengo. Se ele faz aquele gol ali, o PSG tenderia a crescer ainda mais no jogo e o Flamengo a sentir o gol. E aí a tendência poderia ser mas assim, como foi, que eu acho que o do City é diferente. Quando você tem um gol ali, logo nos primeiros minutos, é muito difícil você não sucumbir com a qualidade do adversário. Ou ter que sair e dar espaço pro Mas ontem, com todo respeito aos times que ganharam... Se aquela bola do Rossi ali, se é gol do Paris, o jogo ia ser realmente totalmente diferente. Pode ser, mas se a parte... Mas isso é um si, né? Se a parte... Com todo respeito aos times que fizeram a façanha e ganharam, eu vi o Flamengo ontem sofrer menos do que, por exemplo, o Corinthians contra o Chelsea, o São Paulo contra o Liverpool. Naqueles 2 jogos, o São Paulo teve no Rogério Ceni o jogador da vida dele, o jogo da vida dele, o Cássio fez o jogo da vida dele. E eu acho que isso que deve machucar tanto também a frustração rubro-negra, porque o script de ontem foi o contrário daquilo que a gente espera nesse tipo de confronto. O Rossi não foi herói, foi até vilão. Falhou no gol. Não precisou fazer milagres. Falhou no gol. Errou nas construções. O Flamengo não jogou por uma bola. Ele teve algumas chances de fazer o gol
e não conseguiu ser letal com a bola rolando. E que tem que ser, né? Que tem que ser nesse confronto. Como você foram São Paulo em tem que botar. 2005 com o Mineiro. O Inter contra o Barcelona. O Inter com o Barcelona, com o Gabiru. O Corinthians com o Guerreiro. Chegou uma vez, gol. Tem que fazer. E o Flamengo não foi letal ontem, como deveria ter sido. E o Rossi não precisou fazer milagre. Então foi um script diferente do que o clichê aponta para esse duelo de europeu contra brasileiro no Intercontinental. Mas também tem uma diferença considerável, né, Rizek, sobre elencos. E eu acho que até o Felipe foi muito bem quando ele fala isso na coletiva. Sim, o Flamengo está acima no nível de outros... O Flamengo está acima do nível do futebol brasileiro em geral. Sim. Claro que tem outros oponentes que fazem frente, mas assim, no geral... Ele é acima pela capacidade de contratação, pelo elenco que tem. Então, se você compara o elenco que o Flamengo tinha ontem para enfrentar o PSG e elenco que o São Paulo de 2005, que o Inter de 2006... O próprio Flamengo de 2019. Que o próprio Flamengo de 2019. Pô, que o próprio Flamengo de 2019. Zé, quando você tira Jorginho e Pulgar e coloca Saúl... 4 jogadores de seleção. Sabe? Quando você coloca um Luiz Araújo, que até outro dia estava na Europa, um Cebolinha que foi para a Europa... Dos 6 que entraram, 5 já jogaram em seleção. Só o Luiz Araújo que não. E ainda ficou Danilo, Ayrton Lucas no banco. E já jogaram que em seleção. Nem entraram. Agora o PSG deu mole, né? Que é por isso que está doendo também para o torcedor do Flamengo. Porque o PSG, além de ter permitido, entre aspas, né? O Flamengo, por competência, conquistou isso, mas permitido tantas oportunidades para o Flamengo, o PSG perdeu 2 pênaltis, cara. Se você perde 2 pênaltis numa disputa europeia, você não recupera. Não roda os pênaltis. Os pênaltis são um pecado. O PSG perdeu 2 pênaltis. O Grêmio perdeu 2 pênaltis. O City não perdoa. Os pênaltis são um pecado indesculpável, cara. Indesculpável. O Safanov, ok, beleza, pegou 4 pênaltis, mas foram muito mal batidos. Mas posso falar uma coisa? Antes dos pênaltis, quando foi pros pênaltis, eu falei assim, que isso? Nós temos o Rossi e eles têm o Safanov. O Safanov não tem cara de quem vai defender pênalti. Exato. Não tem o jeitão dele de roqueiro. O roqueiro, eu tava achando que quando acabasse... Aqueles jogos de violência no computador. Cara, o Flamengo não vai perder nos pênaltis pelos goleiros. A história foi muito do herói improvável. Muito. Porque o PSG... E pra mim esse pé tava de fora, viu? Ninguém tá falando nada disso. Mas a gente falou bastante ontem. O PC Oliveira que entende que a imagem não dá pra cravar 100%, mas que ele também tem a impressão... Num frame que eu vi bem, ele tá bem fora. A gente rodou, e podemos rodar de novo, a melhor imagem possível para esse lance, e o PC concluiu que aparentemente estava fora, fora, mas ele não se sentiu confortável para cravar. Porque assim, e o Praz fez uma leitura de goleiro, que é importante também, que como ele, se puder rodar a mesma imagem que a gente mostrou ontem, o goleiro, ele está preparando para saltar. E quando ele está preparando para saltar, a ponta do pé está no chão e o calcanhar está fora. Então, por mais que o calcanhar estivesse na mesma linha, o calcanhar tinha que estar tocando a linha. O Praz acha que é impossível o calcanhar estar tocando a linha, porque ele está se preparando para saltar. E o PC também acha que... essa imagem, perfeita. Essa aí, perfeita. Perfeita. E o PC também acha que, por essa imagem, que tudo leva a crer que o pé não está tocando a linha. Mas o PC fica no campo da impressão, ele não consegue cravar que essa imagem seja suficiente para voltar ao pênalti. Agora, eu vou te falar, Rizek, se fosse por causa de um pênalti que o Flamengo perdeu, só que assim, né, na matemática mas assim, são 4 pênaltis errados. Não, mas esse aí podia mudar também. Não, mas poderia, Paulo, claro, si, tudo do si. Mas o que eu quero dizer é assim, não é que todo mundo bateu muito bem, só um errou e um foi esse, que nem aconteceu naquele... Qual foi a disputa da Champions que até mudou a regra? O cara do Atlético de Madrid. Do Atlético de Madrid? Que não voltou o pênalti dele, que ele escorregou, lembra? Bateu dois toques, quando bate dois toques. O Enzo Fernandes, não foi? O Julián Álvares. Julián Álvares, isso. Sabia que era um argentino, tava tentando lembrar qual era. Isso. Os 2 toques. Isso. Que assim, foi por causa desse pênalti, todo mundo bateu muito bem e tal, e aconteceu aquilo e etc. Cara, a disputa ontem, eu acho que isso E eu concordo com o que o Felipe falou na coletiva, não precisamos ficar também batendo tanto nos pênaltis. Eu achei até bom, entre aspas, a derrota ter sido de pênaltis com essa quantidade de jogadores errando, para não personificar isso é um fato. em uma pessoa. O Flamengo bateu mal os pênaltis.
Não dá para você Muito personificar, mal. foi Muito um, mal. foi o outro. O goleiro foi bem e estudou, e eu acho que tem que dar mérito também. O Safonov não é titular do PSG. O PSG termina a temporada com o Donnarumma, que foi o melhor Ele goleiro fez da o quarto temporada. jogo da vida dele pelo Exatamente. PSG. O Chevalier foi contratado para ser titular, teve uma lesão, nessa volta não tá 100%, Safonov tá jogando. Cara, foi a noite da vida dele. Estudou, tem até imagem de uma toalha que tinha, Tem, né? tem. As cobranças e tal, e eu acho que tem que dar mérito pro goleiro. Mas o Flamengo não bateu bem as cobranças. Eu diria o bateu Flamengo porque são os jogadores. O Pedro foi o segundo ou terceiro? Segundo, eu acho, terceiro. Rapaz, agora não lembro. Então, sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque assim, parece que não, mas se o Pedro, aí, se volta o pênalti, o Pedro faz, a confiança do atleta que vai bater depois, ele fica maior. Aí vieram o Léo Pereira e o foi o segundo que Luiz errou Araújo. mesmo? Porque o único que acertou foi o De La Cruz. Saúl, o segundo foi exatamente. Saúl. O De La Cruz bateu Os bem dois feio. times bateram mal. Foi 2-1, gente. Sim. Disputa de pênalti 2-1. Foi 2-1. O Paris errou 2 pênaltis. Não dá pra perdoar, cara. O Dembélé chutou na lua Nossa, o pênalti o Dembélé. dele. Assim, e a cola, né? O Pickford, inglês, fazia na garrafa. Tem goleiro que faz na luva. O Tem um papelzinho Safanov, que fica encostado no canto. o Safanov na toalha. Na imagem. Na toalha, né? E ele levou essa toalhinha mágica chutando na toalhinha dele. É que e esse estudo faz diferença. Ele pode bater no alto de um jeito, de outro, tal, mas nos momentos de pressão o jogador sempre vai para a batida de segurança dele. Aquela batida de segurança. E essa dá para estudar. Essa você consegue prever. O Pedro normalmente bate daquele jeito ali. Daquele jeito. Como é que você vai defender o Pedro? Tem que esperar. Esperando Exato. até o último A momento. gente tem que dizer uma coisa, né? O Pedro não é um bom batedor de pênalti. Não é. Nunca foi. Ele já perdeu pênalti no Flamengo, tanto que alguns jogos ele nem bateu. Agora, a questão de... Olha ele decorando ali. Pedro vai bater mal no meu canto direito. Não, o Pedro Léo não- Pereira vai chutar chutar em em cima de mim. cima de mim. Esse bate Olha lá. forte. No Vocês meio. lembram onde Léo Pereira bateu o último pênalti que ele fez no Flamengo? Não lembro. Cara. No ângulo. Lembra? Que ele bateu cruzado Forte, forte no ângulo. Pô, não tem essa. O cara muda. O cara Mas ontem a troca. perna estava mais molinha. Mas Aí diferente, cara. Gente, cara, eu acho que, enfim, só Cara, é achei muito horrível, é o fato horrível de isso. vários terem errado, eu achei bom de não personificar. De ser só um, né? De ser o vilão, sabe? Esse cara perdeu o pênalti, aí ele é o culpado e tal. Acho que o elenco do Flamengo não merecia isso, né? Ninguém ali merecia ter um culpado, sabe? Se fosse só o Saúl que perdesse. Imagina o Saúl, depois da partida que ele faz, e tem a personificação do perdemos por sua causa. Tinha sabe? só um cara que podia perder por causa dele, cara. O Dembélé. Já tinha ganho de melhor do mundo, já estava tudo bem, Tava tranquilão, tava cheio né? de desculpa. Tava tranquilão. E perdeu. Não, e ele perdeu tentando... Que eu acho que também tem uma questão, né? Quando você... Por exemplo, né? A gente teve a disputa da Copa do Brasil no fim de semana. Cara, como o Gabigol perdeu o pênalti, e como o Dembélé perdeu? Cara, o Gabigol opta entendi. por bater de uma forma. O Dembélé vai na forma mais difícil, que é assim, cara, Do alto, alto. forte... Ele errou pela imprecisão ali, a bola saiu. Só que ele tentou fazer o melhor pênalti possível. Quando você tem uma postura de tentar... Modificar, né? Modificar e fazer de uma forma, assim, aquele pênalti, você é malandrão aqui porque o goleiro não vai pular e etc. Aí você também paga o preço disso. Agora, Todo mundo olhou Gabigol pra imagem sempre do bateu daquele Safanov. jeito, né? Todo mundo falou, isso aí não vai pegar Não, eu nada, falei lá em cara. casa. Falei assim, Todo mundo, peraí, Não, é quando nosso. foi para os pênaltis... Pô, eu tenho cara, o Rossi, é o Rossi no meu gol e eu tenho o Safonov Você no... vê, quem vê cara não vê coração. Exato. Uma frase que o Lino inventou agora há pouco. Mas pode falar uma coisa? A gente não pode esquecer, a gente falou pouco. A gente já falou muito, mas Não se julga um livro pela capa. o outra trabalho... coisa que O Lino já falou isso. brilhantemente inventou A agora gente não há pouco. pode esquecer do trabalho, né, do Felipe Luiz. Né, de como ele... A gente está falando do time é bom, do elenco é bom, mas... como esse time do Flamengo joga, como esse time do Flamengo tem coragem de jogar, não modifica, como o Renato falou, modificou um pouco, porque a equipe do outro lado é uma equipe fora do comum, mas mesmo assim modificando, ele soube jogar o jogo. Então, assim, o trabalho do Felipe Luiz, você sentia ele, você viu que o olho dele estava, né, tinha chorado muito, e assim, a capacidade que ele fez esse Flamengo jogar essa temporada é absurda, André, absurda, assim, o trabalho Cara, dele. eu acho que... Só 2 anos, né, de carreira. Eu acho que, é óbvio, o trabalho dele é... Bom, eu sou... Já antes de ser modinha, eu defendi que eu acho que ele será um dos melhores treinadores do mundo. Acho mesmo. Já está se colocando entre os grandes treinadores
do continente e será do mundo. Começou na nossa mesa tática. Exato. Acho mesmo que ele... falei isso antes do duelo com o Bayern. Acho que estamos diante de alguém que será um dos grandes treinadores do mundo. Mas eu acho que o ano rubro-negro, o futebol rubro-negro, ele foi irretocável no ano, né? Insisto, você chegar no jogo de número 78, com todo mundo saudável, você montar o elenco que você montou. Não tem hoje um bom reserva do Pedro. Não tem hoje uma sombra para o Rossi, que eu acho que precisa. Um ótimo reserva para o Arrascaeta. Não tem um quarto zagueiro. Tem poucos tem três zagueiros. Tem lacunas, mas é um elenco muito bem montado, assim, muito bom. E o Flamengo se planejou de uma forma muito boa. Um ano muito difícil, cara. Passaram um mês nos Estados Unidos, aí volta, tem pressão. E chegou mentalmente inteiro, chegou fisicamente inteiro ao final da temporada. De fato, é de se aplaudir o trabalho feito. Trabalho, inclusive, reconhecido ontem pelo Luiz Henrique, que tratou de elogiar o Felipe Luiz, no caso, e a gente mostra para vocês. Sempre considera sem nenhuma dúvida uma guerra, né? Não contra técnico, contra a comissão técnica, não, mas é a disputa de uma final e a gente se ve que no solo es un equipo que gana, sino que juega bien a fútbol, que sabe defender en cualquier registro, puede defender presionando alto, puede defender bajo, muy buen nivel, un equipo compacto, con muy buenos jugadores, pero con una clara mentalidad de equipo, un equipo parecido al nuestro, y creo que hoy hemos estado rozando el sobresaliente para poder ganar a Flamengo. Claro que tiene nivel para entrenar en Europa, en cualquier equipo del mundo, es todavía muy joven y acaba de empezar su carrera como entrenador y seguro que esos equipos van a seguir jugando bien porque es claramente identificable la manera que juega su equipo. Creo que este año 2025 es un año irrepetible para el Paris Saint-Germain, un año inolvidable. Nuestra intención es un equipo con una mezcla muy positiva de jugadores experimentados y jugadores jóvenes. Nuestra intención es seguir dando alegrías a nuestros aficionados e intentando ganar troféus. Fica a dúvida agora sobre a renovação do Felipe. O Felipe já demonstrou interesse em renovar, já disse abertamente após a final da Libertadores que deseja seguir. Flamengo também já manifestou interesse. O que está pegando? Dinheiro. O Felipe fez o primeiro contrato com um salário no qual ele estava muito abaixo dos mais bem pagos aqui do Brasil. Por exemplo, o Abel no Palmeiras, o que vai ganhar o Tite no Cruzeiro. Era o primeiro salário da vida dele. Era quase que um salário de um interino. Vamos ver o que acontece, né? Multa muito baixa. E foi o que ele e Flamengo acharam melhor naquele momento ali. Agora é uma renovação de um técnico que em um ano atingiu outro patamar. E ele está pedindo um salário à altura daquilo que ele conquistou, né? E até o momento não houve um acordo com o Flamengo. Eu não sei se vai haver, acredito que vá, mas eu não sei se vai haver. O Felipe ontem falou sobre o tema, vamos ouvi-lo. Acabo o contrato agora aqui, estamos em conversações para renovar. Todo mundo sabe mi sueño, yo obviamente que un día sueño volver a Europa, me preparé mucho para ello, pero de momento mi realidad es el Flamengo, estoy aquí, estoy muy feliz con estos jugadores, me han dado la vida, los jugadores han dado la vida por mí, por el club y me siento representado, siento que soy yo en el campo cuando veo a mi equipo y eso me deja muy orgulloso. Por lo tanto, lo único que controlo es lo que va a pasar mañana, una conversación entre el presidente y yo, y el voto. Y a partir de ahí decidiremos y veremos qué pasará en el futuro. Pero de momento, sem mais. Tudo indica vai renovar, mas vamos aguardar, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é uma informação que na sua questão de financeira, é isso? Não, essa é uma constatação. O Felipe fez o primeiro contrato muito baixo. Agora é natural que a pedida seja a altura do tamanho. Houve acordo. Para mim, assim, eu acho que financeiramente... A pedida do Felipe, ela é uma valorização de acordo com o tamanho que ele chegou. Eu não sei se emperrou algo, mas assim, até agora não anunciaram. Eu estava imaginando que isso não fosse financeiro, não fosse dinheiro, porque eu acredito, aqui de fora também é tranquilo, que a direção do Flamengo, por questões financeiras, vai deixar o Felipe Luiz sair.
Só se for uma coisa absurda e eu tenho certeza absoluta que não é. Para mim seria mais coisas de contrato, tipo de liberação para sair para a Europa, de alguma coisa assim. Para mim era a única coisa, uma dúvida que eu teria do Felipe Luiz não ficar no Flamengo. Mas eu acho, pelo que o Felipe tem falado nas coletivas, ele também acho que não quis gastar a energia dele nisso. Sabe, tipo assim, enquanto não tá certo, acabava né? o ano. As Eu acho duas que ele partes não estão quis falando mergulhar que querem nessa a coisa de continuidade. Mas é. É que até o momento a continuidade não foi anunciada. Pode ser que seja hoje, acabou o Mundial. Eu acho que antes do Natal anunciam a renovação. Os dois lados querem. É uma questão. Está muito evidente Você isso. sabe, o que me intriga mais é o plano de carreira do Felipe. Parece muito fácil de a gente visualizar, né? Ele quer sair do Flamengo e treinar uma equipe europeia. Exato. Mas sair da América do Sul e treinar uma equipe europeia não foi caminho para o Galhardo. E olha que o Marcelo Galhardo no River viveu, né, o ápice de um treinador sul-americano. Não foi caminho para o Abel Ferreira treinar uma grande equipe europeia. Mas ele o não Felipe encontrou... o Felipe já vem de um atleta. Mas só um detalhe. Muito quisto, né? Nenhuma grande equipe europeia fez proposta para o Galhardo, até onde eu saiba. Grande equipe, né? Não. O Olympique de Marseille é um time hoje Então. médio. Para o Abel, quem se interessou por ele? Benfica. O Sporting, até onde eu saiba. E o Sporting não tem condição financeira hoje de pagar o que ganha o Abel no Palmeiras. E aí é que vem a pergunta, será que o Felipe, quando tiver esse contrato grande que a gente fala de Flamengo, quando ele tiver o tamanho, e ele já tem tamanho, mas quando ele tiver um tamanho ainda maior no futebol sul-americano, será que o projeto de carreira dele se justificaria sair para a Europa para qualquer clube, para um clube menor? Não, qualquer clube não, mas é um projeto assim. da família. A mulher dele é europeia, como o Thiago, cara, a família está na Europa. É natural que, acho que assim, todo mundo que trabalha no futebol, mas você acha que ele vai... jogador e técnico, a ambição é estar entre os melhores. E a Europa hoje é o lugar onde estão os melhores. Mas ele larga o normal Flamengo para ir treinar o Sevilha, sei lá, uma equipe não sei, cara, só se o Sevilha for um passo para voos mais altos, mas também não acredito. Não acredito, não. Eu acho que o caminho natural do Felipe é Atlético de Madrid. Eu também acho isso. É uma coisa meio óbvia, desenhada, né, para o futuro. Para ser, inclusive, o sucessor do Por isso que ele Simeone. vai ficar, por isso a probabilidade dele ficar mais um ano no Flamengo para esperar essa. Não, e que teria Até o tudo a Simeone, ver, exato. Assim. que ganha o maior salário do mundo no Atlético E de já Madrid. tá lá o quê? 10 anos, 11? Mais de 10. Mais de 10. 10, 11 anos. Não, mais de 10 com certeza, porque não fez uma final de Champions 2015, 16, sei lá, que era com certeza mais de 10. Eu falei do dinheiro, assim, porque é uma valorização natural. Sim, mas não, mas isso é óbvio. Natural. Que o folheto dele vai aumentar um pouquinho? E tem outra pouquinho? coisa. Um pouquinho? Como eu acho que é natural também do presidente do Flamengo, como homem de negócios, tubarão do negócio, fazer um certo jogo duro no começo. Até é do jogo que A tá Renata acontecendo. trouxe aqui, primeiro ele estava tendo um final do Mundial. Como é que você ia ficar discutindo isso? É do jogo. Agora você senta hoje aqui, senta amanhã, já está resolvido. E outra coisa, eu acho que a notícia boa, né, sobre essa qualidade de treinador que surgiu com o Felipe Luiz é ter um novo treinador tão promissor, inclusive pensando em seleção brasileira, né? Porque a gente às vezes esquece que o Felipe Luiz ele tem 1 ano de time profissional, né? 2 anos de treinador, forçando um pouco a barra. E olha a quantidade de coisas que ele conquistou. E eu acho que muitas vezes você fala assim, mas ele tá no time que tem o melhor elenco da América do Sul, né? Que tem verba, que... Cara, quantos técnicos passaram pelo Flamengo? O Flamengo, o melhor elenco da América do Sul. E conquistaram o antecessor dele. Seleção brasileira. O antecessor dele. E é isso que eu tô falando. Então, Quantos europeus vieram aqui? Exato. Nomes grandes. Falar nisso, Sampaoli, Vitor Não sei se você Pereira. tá vendo aqui, ó, é o campeão brasileiro, o Lino que gosta dessas coisas. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores e o atual campeão da Copa do Brasil? Treinador o quê? Para com isso. É brasileiro, Não, Paulo. É treinador brasileiro. São bons treinadores. Onde eles nasceram, tanto faz. Não, mas quem que vai ganhar? Faz. Vocês não falam isso tanto Treinadores porque os treinadores não. brasileiros. Eu não tem falo. essa. Pra mim, tanto faz. Você nasceu no Brasil, em Marte, na Lua. Mas, tanto faz. Sim, mas toda hora Tanto fica. faz. Porque Mas eu é uma falo discussão. do Ancelotti, não é uma discussão, não é um debate? Não, mas peraí. Mas não quando eu onde falo você do tá querendo Ancelotti, não é levar. porque ele Eu tô nasceu na querendo Itália, levar, é porque ele é um Ancelotti, cara. Não é porque ele nasceu na Itália. Sim. É porque ele é um Ancelotti. Agora, o Felipe também tem um upgrade, né? Ele dá show, ele fala inglês, ele fala espanhol. É isso que eu ia falar. Ele é muito conhecido. Que é uma coisa tem que o duas treinador questões. nascido no Brasil
precisa, se ele quiser, se internacionalizar. Sim, óbvio. Investir em falar mais idiomas. Ele fala espanhol e inglês muito fluentemente, inclusive em todas essas entrevistas ficou evidente isso. Mas mais do que isso, com essa Copa do Mundo de Clubes, eu acho que teve uma visibilidade no trabalho dele de outra forma. Porque os clubes europeus estavam disputando a competição. Todos, então, todos. Tanto é que o Luiz Henrique já tinha dado entrevista que não queria enfrentar o Flamengo. Porque já tinha visto o Flamengo jogar na Copa do Mundo de Clubes. E é diferente de um jogo, né, no Mundial. O Mundial é um jogo. Assim, você pode fazer um jogo muito bom e beleza. A Copa do Mundo de Clubes foi um campeonato. Então, eu acho que ela foi uma boa vitrine, né, para os trabalhos aqui dos clubes brasileiros. Falou muito bem dele. Exatamente, o Kompany falou muito bem dele. E claro que para eles já ter uma referência de quem é Felipe Luiz. Pô, é o cara que estava até outro dia aqui no Atlético de Madrid, que fez história na seleção brasileira. Sabe, tipo assim, o nome é conhecido. Ah, peraí e tal. Então, eu acho que ele já tem uma porta entreaberta na Europa, diferente, talvez, de outros nomes que teriam que quebrar uma resistência ali. A língua é um fator, esse fator de a Europa conhecer mais agora, por conta da Copa do Mundo de Clubes, e do Felipe Luiz ter um nome já como jogador. E de interesse também dos treinadores nascidos no Brasil se internacionalizar. Eles não tiveram esse interesse historicamente falando. Até porque, financeiramente, não paga-se muito bem no Brasil. Agora que há esse incômodo com a chegada dos estrangeiros, né, e que você perdeu metade dos postos de trabalho mais ou menos na Série A, eu acho que por necessidade eles têm que, em vez de lamentar que eles perderam a metade dos postos de trabalho aqui no Brasil, se mexer para ganhar o mundo, entendeu? Trabalhar na Europa, no Oriente Médio, na América do Sul e etc. E o Felipe é jovem, cara. Se me permite, eu vou debater comigo mesmo agora, né? E se aparecer uma proposta do Sevilha, ele pode aceitar, porque ele é jovem, porque ele pode pegar projetos menores, aparentemente menores, né? Pô, você está falando de uma marca forte. Não, Sevilha hoje é menor que o Flamengo, sem dúvida. Não, estou colocando Sevilha como exemplo, mas é uma bela porta de entrada até para o futebol europeu. Ele pode aceitar desafios aparentemente menores. Ele não precisa ir para o topo da Europa quando ele precisar fazer essa transição, porque ele é jovem. Bom, o brasileirinho, para te orgulhar, esse é um ano em que a gente vai fazer em tom de pergunta, mas a resposta a gente sabe. A diferença que a gente está habituado a ver gigante nos enfrentamentos com clubes europeus, esse ano a gente termina 2025 com a sensação de que ela encurtou. E não só por aquilo que fez o Flamengo ontem. O Flamengo já tinha, na Copa do Mundo de Clubes, derrotado com autoridade o Chelsea na fase de grupos, de virada, um jogo de Filadélfia. O Flamengo perdeu do Bayern e ontem fez um jogo extraordinário contra o campeão europeu. Então, o Flamengo, ele é um símbolo da diminuição dessa diferença, mas não é o único, né? Não é o único. Quando a gente olha, por exemplo, para aquilo que o Fluminense, com muito menos recursos do que o rival, fez na Copa do Mundo, o Fluminense foi o melhor clube não europeu na Copa do Mundo, na fase de grupos, empatando com o Dortmund, depois, brilhantemente, despachando o vice-campeão europeu, o Inter de Milão, e fazendo um jogo digno com o Chelsea, sobrevivendo até boa parte da partida, com um lance de arbitragem que até hoje eu não aceito, aquele pênalti que voltou, até hoje eu acho estranho, aquela remarcação em Nova Jersey, mas enfim. A campanha do Fluminense é brilhante na Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo, que não foi tão longe, derrotou o PSG na fase de grupos, jogando da maneira como achou necessário, e derrotou o PSG, levando o Luiz Henrique a dizer que foi o time em toda a temporada que melhor havia marcado o PSG até o momento. E o Palmeiras também, cara. O Palmeiras conseguiu ir até as quartas de final e fez um jogo bem digno com o Chelsea. Estava vivo na partida ali até 40 do segundo tempo, quando levou o segundo gol. Então é uma sensação muito boa de que a diferença é grande, mas que a gente nesse ano soube competir melhor do que nos anos anteriores. Foi o meu comentário de abertura. O ano fecha muito legal para o futebol brasileiro. A gente recuperou o status que a gente tinha de muito tempo atrás, né? Consolidado, assim, de ser a maior força fora da Europa. E isso parecia turvo, né? De repente, por circunstância econômica, por toda uma série de coisas, pelo fato de haver esse mundial, esse super mundial no meio do ano, e isso ter sido uma oportunidade legal para o futebol brasileiro, mas acho que a gente se coloca agora, pelo menos como base, como plataforma para novos voos, numa situação completamente diferente. Muito bem.
Eu acho que até porque financeiramente, né, Rizek, a gente tem mais condições. Eu acho que isso é um fator preponderante. Você ter tido uma reestruturação financeira de muitos desses clubes, né, inclusive todos esses que a gente citou aqui da Copa do Mundo de Clubes têm esse exemplo, né? O Flamengo se reestruturou financeiramente e hoje é o clube mais rico do continente. O Palmeiras se reestruturou financeiramente, é a mesma coisa. O Botafogo virou uma SAF para isso, mas hoje tem uma gestão um pouco mais responsável financeiramente, ainda que esteja passando por algumas questões agora. O Fluminense é um ótimo exemplo também de um clube que estava quebrado e que foi se reestruturando. Depois da saída da Unimed, olha o que tinha acontecido com o Fluminense e o que houve nos últimos anos para reestruturar esse time e ser capaz de financeiramente ter mais condições de um elenco melhor. E eu acho que isso ajuda, né, a diminuir essa diferença, porque hoje, primeiro que os clubes europeus não pegam todo mundo, que não chegam aqui e pegam todo mundo, né, como talvez no passado já aconteceu. Acho também que a gente tem mais poder também de repatriar alguns caras. A gente está pegando gente de lá. Exatamente. O Palmeiras trouxe o Felipe Anderson, que era disputado por equipes italianas. O Flamengo trouxe o Samuel Lino, que era um jogador tudo bem que o Vitor Roque está em baixa, jovem, mas o Vitor Roque volta para cá. Perfeito. O Jorginho acaba de chegar. Perfeito. Então, assim... O Saul, exato. Perfeito. Thiago Silva voltou para cá e tinha mercado lá. Tem uma coisa também, né? Eu acho que a surpresa também que eles tiveram nessa Copa do Mundo, né? Dos clubes europeus. O Felipe já falou sobre isso. Dos 5, 6 tops de primeira linha, ainda o brasileiro tem dificuldades, né? Agora os outros, a segunda prateleira, eu não vejo tanta diferença. Não, eu concordo com você. Exatamente. Os times médios da Europa, a gente está ali. Ali não tem mais diferença nenhuma. Como é que a gente melhora ainda mais? Acho que o futebol brasileiro tem que pensar em jogadores mais jovens, o futebol brasileiro tem que pensar em pisos melhores para ter um campeonato cada vez mais aprimorado. A gente precisa melhorar o nosso produto e a concepção dele, porque o caminho está bem feito. O calendário, falamos junto. Calendário, para mim, é primordial. Um calendário melhor ajudaria, hein? Você ter o jogador inteiro para jogar os jogos. O PSG tem 66 jogos, o Flamengo tem 78. Exatamente. 12 a mais. Uma diferença enorme. 12 a mais, enorme. De viagem, imagina, a gente tá falando só de jogo, de viagem, de concentração, de desgaste. Mas tem uma má notícia pra você, isso não vai diminuir pro ano que vem. Se o Galo ganha o Lanús, o Brasil limpa a mesa, né? Nós vamos para intervalo. Então tá aí, meus amigos, os jogadores do Flamengo, agora, né, com o término do Mundial de Clubes, estão de férias. E a comissão técnica, junto com a diretoria do Mengão, vai em busca de reforçar o elenco ainda mais para a temporada de 2026. Então o Flamengo, que já é um time muito forte e mostrou isso em 2025, virá ainda mais forte em 2026 para a alegria da nação rubro-negra. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!